meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, que aí o YouTube ele vai te notificar quando sair mais vídeos. E deixe o seu like também, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele é importante, que ele tem relevância, e compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E como vocês viram no título do vídeo, hoje nós vamos falar acerca de guardar o coração, entender um pouco mais o que a palavra nos fala de fato sobre guardar o nosso coração para a partir daí produzirmos bons frutos. Então vamos orar para que Deus ele venha nos iluminar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, declarando que somos dependentes de ti, pedimos que o Senhor venha trazer, Pai, o teu entendimento, o teu discernimento para nós, para a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo. Nos guarde de todo mal, que nenhuma seta tenha o poder, Pai, de tirar de nós aquele conhecimento que vem somente do Senhor. Assim nós pedimos que a tua graça nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos, vamos lá. Em uma época que tem surgido várias vozes, e cada voz falando uma coisa diferente, é importantíssimo, meus irmãos, que nós conheçamos a palavra. A palavra nos fala lá em Oséias que o povo de Deus perece pela falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, que é Cristo, que é a Bíblia, certo? Então nós vamos entender um pouquinho, né, sobre frutos, como analisar, né, esses frutos e de onde provém os frutos bons e os frutos ruins. E para isso nós vamos começar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. A Bíblia nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o seguinte: que existem muitos falsos profetas, muitos falsos líderes, que eles se apresentam com umas vestes de bondade, de amor, de cuidado, mas na verdade, por dentro, eles são lobos devoradores. E o que a Bíblia nos ensina? Que a gente reconhece essas pessoas pelos frutos. E aqui existe um princípio muito interessante para a sua vida, para que você não venha colher maldição, que é o quê? Nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, a Bíblia nos fala, logo no início, que nós não devemos julgar as pessoas, né? Não julgueis para que não sejais julgados, e com a mesma medida que você julga, você será julgado, certo? Então a Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas. Porém, logo em sequência, a Bíblia fala que nós devemos observar os frutos e analisar os frutos. O que é isso? Nós não devemos julgar o profeta, o pastor, o líder, a pessoa. Eu não devo em nenhum momento falar da pessoa. Eu devo analisar os frutos, que são o quê? As falas, aquilo que ela ensina, aquilo que ela faz, ou seja, as ações. Isso sim a Bíblia me permite analisar. E a partir daí reconhecer se é uma árvore boa ou uma árvore ruim. Se essa pessoa é de fato um pastor, uma ovelha, ou se na verdade é um lobo devorador. Então existe aqui um princípio muito importante, porque a Bíblia nos fala o seguinte: quando eu julgo uma pessoa, eu também vou ser julgado por Deus com a mesma severidade, certo? Então eu não devo julgar as pessoas. A Bíblia também fala que nós devemos julgar a profecia e não o profeta, certo? Então aprendam isso, nós não devemos ofender as pessoas, nós não devemos falar contra as pessoas, mas sim contra as doutrinas, contra os ensinamentos, contra as ações, que são os frutos dessas pessoas, certo? Então a Bíblia nos ensina este princípio muito importante. Então aqui no Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus ele está dizendo que nós vamos observar os frutos desses líderes, aqui tidos como os lobos, né, os falsos líderes, e vamos analisar o que ele fala, o que ele ensina, o que ele faz,
condiz com a Bíblia? O que ele faz condiz com aquilo que ele ensina, porque é muito comum a gente falar, a gente ensinar algo e viver outro. Viver outra coisa. E nós estamos sendo hipócritas, certo? Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos analisar, observar esses frutos. Por quê? Porque a árvore boa, ela produz frutos bons. E a árvore ruim, a árvore má, ela produz frutos ruins. É impossível, a Bíblia dá o exemplo, que eu, sendo uma árvore ruim, venha produzir frutos bons. Ou seja, se os meus frutos, se as minhas falas, os meus ensinamentos, o meu testemunho, a minha conduta, as minhas ações são ruins, automaticamente eu sou uma árvore ruim. É impossível, certo? Eu ser uma árvore boa e produzir frutos ruins. Eu ser uma árvore ruim e produzir frutos bons, certo? E nós vamos entender agora também no Evangelho de Mateus a origem de tudo isso. Por que que existem árvores boas e por que que existem árvores ruins? Então nós vamos para o Evangelho de Mateus no capítulo 12. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então aqui, meus irmãos, mais uma vez, Jesus ele está ensinando e afirmando que uma árvore boa produz frutos bons, e uma árvore ruim produz frutos ruins. Por que isso? Porque a origem dos frutos está no coração. O coração aqui que a Bíblia está mencionando não é o nosso órgão de carne, mas sim a mente. A Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, o mais importante que nós devemos guardar é o nosso coração, ou seja, a nossa mente. Por quê? Porque da nossa mente provém tudo, certo? A nossa mente ela gera os pensamentos. Os pensamentos eles são transformados em falas. As falas geram ações. E a partir dessas ações eu crio um hábito. Esse hábito pode ser bom ou pode ser ruim. E a partir desse hábito eu posso gerar vida ou posso gerar morte. Assim como a palavra nos fala, né? Que deve-se guardar o coração, porque dele provém as fontes da vida, ou seja, da nossa mente. Aquilo que eu penso, eu falo. Aquilo que eu falo, eu faço. E aquilo que eu faço gera um hábito. Certo? Então aqui Jesus ele está falando como que uma árvore pode dar bons frutos se o tesouro, se o coração é mau. Se o coração é mau. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando uma árvore ela é ruim, a árvore aqui é a pessoa, né? Quando uma pessoa ela dá um mau testemunho, ela desobedece a Deus, ela desonra a Deus, desonra os mandamentos que a Bíblia nos ordena, ela tem o coração cheio de maldade. Então, a origem é má. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia com um bolo, por exemplo. Eu vou fazer um bolo e esse bolo vai ficar belíssimo. Chocolate, vai ter decoração e tudo. Mas, na essência, um dos principais ingredientes, eu vou usar um leite que ele está vencido, ele está estragado. Certo? Mas, ao terminar o bolo, pode ser que esse bolo fique lindo. Porque eu vou mascarar ele, vou mascarar tudo. Mas, quando a gente provar, o gosto não vai estar bom, porque eu usei um leite azedo, a essência estava azeda. O que eu quero dizer? Quando uma pessoa dá frutos ruins, a essência dela está estragada. O interior dela está estragado. Como Jesus disse, né, aos fariseus, né, que eram como sepulcro caiado, né? Por fora eles eram belíssimos, mas por dentro estavam todos podres. Então o que a Bíblia nos orienta? A gente deve analisar os frutos. A Bíblia fala, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Se os frutos são bons, essa pessoa ela está em Deus e Deus produz nela coisas boas. Mas se os frutos são maus, essa pessoa não está em Deus e a essência dela está toda apodrecida. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque existem muitos líderes, falsos líderes, muitos falsos profetas, falsos pastores despontando aí, principalmente na internet, ensinando heresias. O que é heresia, Felipe? Heresia é aquilo que vai contra a palavra de Deus, é uma mentira, aquilo que não é bíblico, ou até uma meia-verdade, né? Onde alguns são tão maliciosos que eles pegam a Bíblia, eles tiram alguns pontos, inserem a mentira e distorcem para parecer
verdade. É o que eu fiz com o bolo, eu mascarei. Alguns estão até mascarando a palavra de Deus e transforma naquele famoso nada a ver. Você já viu o cristão nada a ver? Não, tem nada a ver eu beber um pouquinho, não. Isso vai me levar a nada. Não, tem nada a ver eu fumar. Na Bíblia não está escrito sobre fumar. Eu já ouvi isso de um pastor. Olhem só. Tem nada a ver fumar um pouquinho. Não, de vez em quando aquela mentirinha ali do gasto também tem nada a ver, não. E a partir disso aí, meus irmãos, a gente vai trilhando o caminho para o inferno. Certo? Então, o que eu quero trazer com esse vídeo? O nosso coração, que é a mente, não é o coração órgão de carne, dele se originam tudo. As nossas falas e as nossas ações. Então eu preciso ter uma essência, uma mente saudável, uma mente em Cristo. Porque somente uma mente convertida verdadeiramente em Cristo pode gerar frutos bons. Então, se você acompanha alguns líderes, falsos pastores, que não têm dado frutos que condizem com a Bíblia, corra, não siga essas pessoas. Antes, busque em Deus a verdade, busque na palavra e busque pastores e líderes que realmente pregam a Bíblia e principalmente vivem, dão frutos bons. Analise pelos frutos. E se você, se nós nos encontramos nessa situação onde os meus frutos têm sido ruins, eu tenho que voltar-me para Deus e buscar nele a essência, porque se os meus frutos estão ruins, significa que a minha raiz está ruim. E eu preciso primeiramente curar a minha raiz. E eu só vou fazer isso em Deus. Por isso eu te aconselho, eu te encorajo, busque em Deus curar as suas raízes. Busque em Deus curar a sua mente, que é o seu coração, o seu tesouro. Pois a partir de uma essência curada, você vai gerar frutos bons, frutos lindos. E fuja de todo aquele que produz frutos ruins. E principalmente também aqueles que não produzem nenhum tipo de fruto. Como a Bíblia diz, tanto os frutos ruins, aqueles que produzem frutos ruins, mas também aqueles que não produzem nada, ambos serão cortados e lançados no fogo. Então busque uma vida de verdade em Deus, para que você possa produzir frutos bons. E de tudo que você deve guardar, guarde sua mente. Os olhos são portais, os ouvidos são portais que nos levam à mente. Então tome cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Porque a sua mente, dela provém todas as suas ações, os seus frutos. Que a sua mente esteja em Cristo todo o tempo. Que esse vídeo tenha te edificado e que a graça te acompanhe. Um grande abraço.